Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um episódio do podcast Maria Passa na Frente. Você sabe que nós temos um encontro marcado todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, aqui no canal oficial do SBT Pará, no YouTube, trazendo novidade do Círio de Nazaré. E no episódio de hoje vamos fazer diferente. Faremos 2 blocos. E no primeiro momento vamos falar sobre o projeto Peregrinos de Nazaré e no segundo momento vamos falar sobre o manto que vestirá a imagem de Nossa Senhora no Círio deste ano. E sem mais delongas, eu vou apresentar o meu convidado de hoje, é o Paulo André Freitas, que é da diretoria de procissões e também coordena o grupo Peregrinos de Nazaré. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Silvano, pelo convite. Estamos aqui pela diretoria do Círio para poder esclarecer e conversar um pouquinho sobre essa peregrinação que está ganhando cada vez mais volume, né, com o passar dos anos. A gente sabe, Paulo, que não é fácil, tem que ter boa vontade, pique e acima de tudo, fé para poder fazer essa peregrinação. Para as pessoas que não conhecem, que não são do estado, queria que você explicasse como é que funcionam essas peregrinações. Olha, a peregrinação ela não tem um local de origem certo, né, para que você saia. Mas aqui no Pará ela acontece de todas as cidades, né? A gente tem um cadastro que é feito pela Casa de Plácido, onde eu vou até a partir de logo do início pedindo para as pessoas que estiverem nos acompanhando aqui para que entrem no site do cirioficial.com.br. Lá tem uma abazinha para você cadastrar o teu grupo, né? Porque isso é muito importante, porque essa informação ela vai basear a gente na Casa de Plácido, que é a casa oficial de acolhida dos peregrinos, para que a gente se prepare com alimento, com as primeiras atenções médicas que sejam necessárias para os peregrinos que chegarem na Basílica, né? Para que nós estejamos preparados para receber esses peregrinos. E assim, a gente recebe esse cadastro e são de vários lugares do estado do Pará e do Brasil também, né? Então vem do Nordeste do estado, vem do Sul do estado, vem gente de São Luís caminhando, que já deve estar começando a entrar na estrada já para chegar aqui em Belém na época do Círio, né? Então assim, é de todas as cidades do Pará que a gente recebe realmente esse cadastro. Paulo, é interessante que esse projeto Peregrinos de Nazaré, ele nasce exatamente para dar esse apoio para esses romeiros, né? A gente sabe que são municípios distantes, muitos estão vulneráveis, ou a maioria estão vulneráveis à questão de atropelamento, de assalto, insegurança e etc. Como é que surge o projeto Peregrinos de Nazaré? O projeto Peregrinos de Nazaré, ele surge em 2019, em parceria com o governo do estado, né? Que começou lá atrás timidamente, cadastrando alguns peregrinos lá de Castanhal para cá, né? E esse projeto foi ganhando volume. Esse ano de 2025 nós já teremos 22 pontos de apoio, tá certo? Sendo que para esse ano a novidade é que nós teremos 3 pontos de apoio de Santa Maria para Castanhal. Vamos ter os pontos que já existiam nos anos anteriores de Castanhal para Belém. E teremos também, nos anos anteriores, já haviam pontos de apoio na alça viária, que totalizam 4. Né? E a grande novidade também é que teremos ponto de apoio também em Santo Antônio do Tauá, quer dizer, naquela estrada ali de Vigia. E também estamos colocando ponto de apoio ali no Detran, na estrada de Mosqueiro. Então, são 22 pontos de apoio, Silvano, completamente estruturados, com iluminação, com segurança, com parte médica, com alimentação, entendeu? Tudo para dar apoio e acolhida para os peregrinos que tiverem vindo dessas cidades e passarem por esses pontos de apoio.
Você comentou comigo, antes da gente efetivamente entrar no ar, que a cada ano vai crescendo a adesão de peregrinos para participarem dessas peregrinações, mas também o apoio de vocês, quanto diretoria, e das prefeituras dos municípios que os peregrinos costumam passar, principalmente aí na região metropolitana de Belém. Vocês estiveram recente agora visitando os pontos, né? Eu queria que tu explicasse para mim qual é a novidade desse ano em relação ao ano passado. Isso. Nós sentimos a necessidade de ampliar, né? Como eu te falei, esse projeto começou em 2019 e a gente está ampliando a cada ano esse projeto, né? E esse ano a gente resolveu também ampliar para a Estrada do Mosqueiro, para a Estrada da Vigia, lá em Santo Antônio do Tauá, e esses 3 pontos que eu comentei para você, de Santa Maria para cá, entendeu? E em relação aos órgãos públicos que você comentou, é assim, a gente sente a cada ano, Silvano, os órgãos públicos cada vez mais envolvidos com a preocupação do bem-estar do peregrino, entendeu? A segurança é um fator primordial para eles. Então, assim, é uma quantidade muito grande de gente que está envolvido. Polícia Rodoviária Federal, o Detran, as guardas municipais dessas cidades onde existem, né? Para dar esse apoio para a gente também, entendeu? A Guarda Municipal de Belém. Então, assim, as forças de segurança estão todas muito bem intencionadas em fazer com que esse caminho se torne cada vez mais seguro. A gente percebe, Silvano, que a saída dos peregrinos de determinadas cidades do Pará, como, por exemplo, o Nordeste do Pará, de Salinas, de Capanema, tem peregrinos que ficam caminhando por 7, 8 dias. E, por incrível que pareça, a segurança está sendo um fator de muito cuidado nosso, porque eles caminham pela parte da noite, entendeu? Para evitar o sol, né? Para evitar um cansaço maior. Então, eles preferem caminhar pela parte da noite. Então, a segurança ela é primordial para esse romeiro que está vindo de várias cidades do Pará. Esse vídeo aqui, a Rosana passou pra gente, é o vídeo oficial de vocês, né? Para as pessoas entenderem como funciona. Aí já é a Casa de Plácido, Isso. mas a gente viu há pouco os pontos que já estão construídos já? Não, eles são montados na Semana do Círio. Uhum. Tá? Então, na segunda-feira do Círio, os pontos que estão de lá, de Santa Maria para Castanhal, vão estar disponíveis com esses serviços que eu relacionei no início, desde a segunda-feira. Por quê? Exatamente por isso, porque a característica das pessoas que vêm caminhando de Santa Maria, dos municípios além de Santa Maria para cá, eles vêm caminhando por 7, 8 dias. Então, na segunda-feira do Círio, eles já têm que estar montados por causa dessa especificidade. Entendi. E os demais de Castanhal para cá e o da Alça Viária, quer dizer que são percursos menores, eles vão ficar montados a partir da quarta-feira. A Casa de Plácido também precisa estar aberta para recebê-los, né? Então Isso. também tem que coincidir com a abertura da Casa de Plácido. A Casa de Plácido, ela abre a partir da quarta-feira do Círio, da Semana do Círio, a partir do meio-dia, e fica aberta até o sábado, meio-dia também. Então, por isso da importância e que a gente está reforçando em todas as entrevistas que a gente tem essa oportunidade de fazer, reforçar para que você que é peregrino faça o cadastro no site do Círio Oficial para que a gente possa estar preparado na Casa de Plácido para poder fazer a acolhida a vocês. O Paulo também é romeiro. E eu queria saber, particularmente, o que representa para você fazer esse trabalho e o que significa para você ser romeiro. Eu estava comentando com a Rosana e com você que eu não teria pique, eu acho que não teria pique para mim fazer essa peregrinação, mas você falou que já faz parte do seu calendário na época de outubro. É assim, Silvano, como eu sempre digo, a parte física, para você que tem um propósito, é o que menos vai importar no final. Eu já faço essa peregrinação desde 2019, são 78 quilômetros de caminhada, né, de peregrinação. E assim, a cada ano eu me canso menos, né, porque isso, como eu havia comentado para você, isso virou um propósito de vida para mim, para minha esposa, que organiza. Hoje nós estamos trazendo, esse ano nós vamos levar cerca de 100 peregrinos para Castanhal, né? Isso virou um propósito de vida para a gente, porque as pessoas acabam confiando na estrutura que cerca o nosso grupo, né? Que a gente tem carro berlinda, tem segurança, tem carro de apoio se a pessoa quiser descansar,
tem um médico, vai ter um padre para a pessoa que quiser fazer uma confissão, e o padre vai também evangelizando durante o caminho, entendeu? Então tem toda uma estrutura que envolve que as pessoas acabam se sentindo acolhidas dentro desse momento que a gente cria. Então, para mim, particularmente, virou um propósito de vida, uma missão que Nossa Senhora botou para a gente e é que a gente está aceitando de braços abertos. Agora, não precisa você morar no Nordeste do Pará e outros municípios para você fazer essa peregrinação. Você comentou comigo que pessoas vêm até vocês vão aqui de Belém com toda uma estrutura para poder vir caminhando para a capital. Assim, praticamente o nosso grupo todo ele é de Belém, né? Então, no dia 8 de outubro, nós vamos pegar e reunir essas 100 pessoas, vão estar lá no meu prédio e do meu prédio vai sair um ônibus e 2 vans para que essas pessoas sejam transportadas para Castanhal e assim a gente começar essa caminhada de 24 horas. Antes da diretoria oferecer essa estrutura e você integrar a diretoria, você me falou que já foi vítima de violência. A gente não tem como não tocar nesse assunto, porque preocupa muito a gente. Eu comentei com você que eu tenho amigos que fazem essa peregrinação lá no Nordeste do Pará, quase divisa com Tucuruí, meu município. É longe, né? É longe. Aí é característica, eles vêm de bicicleta. Legal, entendi. Vêm de bicicleta. E aí... Mas assim, você falou que já teve episódio de assalto e outros tipos de violência. Qual é o perfil da pessoa para poder participar dessa peregrinação? O que ele precisa ficar atento? Tipo assim, eu não estou cadastrado na diretoria, mas eu quero por conta própria fazer essa peregrinação. Precisa ter cuidado com alimentação, saúde, o quê? Não, vamos falar da segurança primeiro, né? Eu acho que é vital você andar em grupo, não andar sozinho. Esse episódio que aconteceu comigo, por exemplo, o nosso grupo era pequeno, não era nem de 10 pessoas, e ele se dispersou, entendeu? Então, aí nós, no grupo que eu fiquei andando, no microgrupos, nós éramos só 5, entendeu? E assim, ficamos sendo um alvo mais vulnerável, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente faz camisa, nossa camisa é toda de cor chamativa, entendeu? Para quê? Para os seguranças que vêm no nosso grupo, se eles perceberem alguém que está com camisas diferentes, eles já sabem, já vão ficar em cima, entendeu? Para poder ficarem atentos. É claro que isso é uma característica do nosso grupo, tem muita gente que acaba não tendo essa possibilidade de ter esse recurso financeiro e de ter esse tipo de segurança. Mas a gente sempre pede que as pessoas andem em grupo, não fiquem soltas. Não andem soltas em dupla ou em trio. Sempre vá com o maior número possível de pessoas. Essa é a principal dica de segurança. Entendi. Agora o trânsito, a gente sabe que tem trecho da PA e das rodovias que não tem acostamento, que tem aquela dificuldade de falta de infraestrutura. Qual o cuidado que se deve ter? Olha, por exemplo, à noite, andar com lanterna, né, para poder chamar a atenção das pessoas e do carro para dizer que tem gente ali andando, porque muitos trechos da estrada realmente são muito escuros, né? Como eu comentei também recentemente, as polícias estão dando esse apoio muito fortemente, fazendo essa escolta em grupos grandes que tem. O carro da Polícia Federal fica acompanhando a gente, ou seja, e aquela sensação de segurança com a Polícia Rodoviária Federal aumenta muito, né? Porque eles ficam com o carro, eles ficam com os batedores, eles ficam com o pisca-alerta ligado. Então, isso já melhora muito a questão de segurança visual da pessoa que está vindo de carro, né, na estrada, para que não haja um acidente mais sério com os peregrinos. Então, a possibilidade existe, né, mas acho que assim, você tem que tomar essas medidas de segurança para que você diminua o seu risco durante o percurso. E questão de saúde, alimentação, essas coisas, que o peregrino deve ficar atento? Olha, comer pouca gordura, né, 2, 3 dias antes, cuidar dos pés, que é fundamental, né, cortar as unhas 7 dias antes da peregrinação, para que você não encrave sua unha durante a peregrinação, porque inevitavelmente você vai andar... Nesse vídeo, inclusive, tá dando-se dica de calçada. Exatamente. Então a gente usa um tênis, né, de preferência com amortecimento,
né? Tem gente que gosta de vir de sandália, né? Eu prefiro Descalça proteger... também, exatamente. Aí a penitência é maior, né? né? Eu, um ano, já cheguei a usar essa bota. Olha, é muito boa, entendeu? Porque ela te dá um conforto e uma segurança melhor no teu tornozelo e evita que entre pedrinha no teu sapato, entendeu? Então é muito bom esse tipo de calçado aí. Embora muita gente ache pesado, eu gosto muito de utilizar esse tipo de bota. Tem gente que gosta de andar de sandália, né? Eu acho bem sacrificante, né? Prefiro não. Outra coisa que a gente recomenda muito para os pés é para que o romeiro, a cada 10, 12 quilômetros, pare, seque o seu pé, passa vaselina, passe um talcozinho, entendeu? Para que o seu pé fique sempre seco, entendeu? Para que ele evite criar bolhas, porque se criar bolhas, realmente é muito complicado de você fazer essa peregrinação. Andar com uma bermuda, né? Aquela bermuda que é tipo de ciclista, né? Para que você possa não ter assadura nas coxas, porque é inevitável também para você, principalmente que vai fazer a peregrinação durante o dia, né? É inevitável essa possibilidade de você ter uma assadura nas coxas. Então, utilizar a vaselina, o Dermodex na coxa com a bermuda, ela é essencial também para a tua saúde. Isso daí é um vídeo do descanso de vocês. Exatamente. Exatamente. Mas você vê, olha, por exemplo, o nosso grupo tem essa camisa com as faixas refletivas, entendeu? Sim. Que é para melhorar a visualização na estrada. Então a gente tem todo esse cuidado aí. Olha, todo mundo uniformizado com a mesma cor de camisa, ou seja, se alguém mal intencionado tentar chegar aí no nosso grupo, as pessoas que são responsáveis pela segurança vão logo identificar que tem intruso no nosso grupo. Esse ponto é onde? Tu lembras? Olha, eu acho que esse ponto aí foi perto do ginásio de Barituba. É tão próximo, né? Já estava próximo, era. Quando vocês vêm lá de Castanhal, no caso de vocês... Castanhal, Nós saímos da igreja de São José de Castanhal. Quantos pontos de descanso? Vocês calculam isso também? Nós paramos 4 vezes. É uma opção do nosso grupo, né? Tem gente que tem outro tipo de estratégia, né? A nossa estratégia é parar 4 vezes só por 30 minutos cada parada, entendeu? Aí nós temos as pessoas que são responsáveis por estarem cuidando desse tempo, né? Para que a gente não possa chegar muito tarde. Por exemplo, no nosso grupo, a gente já decidiu, fez isso ano passado e estrategicamente foi muito correto, sair às 4 da tarde, porque a gente pega a maior parte da caminhada de madrugada, né? No final da tarde do primeiro dia, de madrugada, e a gente vai pegar o sol forte realmente, que é de 10 da manhã até 2 da tarde, já na reta final da chegada. E aí eu acho lindo. Eu moro em Ananindeua. Normalmente quando eu vou pela BR, aí a gente vê nesse período o povo caminhando, né? E aí toca muito na gente. É transformador, Silvana. E eu queria que tu falasse também sobre isso, dessa experiência. É como o Sírio, ninguém consegue explicar. Como é que eu vou explicar esse sentimento que tu sentes vindo de lá, né? Porque é um sacrifício que é quase o extremo. Diferente de você fazer a caminhada da Basílica para Sé, do que você fazer uma caminhada de Castanhal para Belém. É totalmente diferente. Eu digo sempre para as pessoas que vão pela primeira vez que elas vão ter uma experiência transformadora, porque o Sírio passa a ter um outro sentido, né? É um sentido mais realmente renovador, porque uma das características da peregrinação é você viver com pouco, né? Você ter a possibilidade de não ter o conforto que você tem na sua casa. Então é sacrifício, é penitência, né? Então, assim, durante o processo, durante o caminho, você se pergunta muitas vezes por que eu estou fazendo isso? Será que eu precisava realmente? Então é o que eu comentei contigo no início. Se você não tem um propósito, com certeza o teu corpo vai doer, né? As tuas pernas vão ficar trêmulas, o teu pé vai inchar. Mas quando chega esse momento é que entra o teu propósito, é que entra a tua cabeça, é que entra a tua espiritualidade para que possa não permitir que aquela dor te domine, entendeu? E aí o teu propósito vai vencer para você conseguir chegar no teu objetivo final, que é cumprir com a tua promessa, com a tua penitência, cumprir com o teu propósito de chegar até a Basílica Santuário. Agora a gente vê, passou agora há pouco aqui uma imagem, pode tomar uma água. Passou agora há pouco mais imagens aqui, e a gente percebe muitos jovens, muitas pessoas de certa idade, né, fazendo essa caminhada de fé. Eu comentei contigo dos meus amigos, que faz parte do calendário deles também todos os anos, nesse período, e já se organizam para isso. Agora a gente não consegue explicar, né? Não. Sabes uma coisa que eu esqueci de te falar também, da tua pergunta anterior?
nós que fazemos a caminhada já é belíssimo, já é transformador. Mas você vê as pessoas voluntárias no meio do caminho te ajudando é a coisa mais linda do mundo também. Porque são pessoas que estão ali também de madrugada, que estão de noite, estão pela parte do dia no sol, né? E eles fazem com tanto carinho, cara. E assim, eu digo sempre assim, principalmente na reta final, as pessoas te oferecem tanta coisa, sabe? Picolé, suco, são frutas, água, que você fica com vergonha de dizer não. Entendeu? Você vê a cara das pessoas que estão tão preocupadas com você, aí você passa, as pessoas te aplaudem, entendeu? Cara, é uma experiência transformadora realmente. E é muito lindo, é muito bonito de ver o voluntariado no meio do caminho. E assim, outra coisa que eu queria falar contigo também, para você que quer viver também uma experiência transformadora, vá na Casa de Plácido ver o trabalho lindo que os voluntários fazem lá, por 72 horas, que é quarta, quinta, sexta e sábado, né? Mais de 72 horas. A casa não para, entendeu? Recebendo o romeiro e o entusiasmo daquelas pessoas em servir o próximo é a coisa mais linda de se ver. Não deixe de acompanhar o trabalho na Casa de Plácido. Muito lindo. Eu já fiz várias reportagens lá quando era repórter. É maravilhoso, É maravilhoso. né? Cada chegada, aquele aplauso, aquela festa, aquela animação, não tem horário. Eu tenho amigos também que são da equipe de saúde de lá. Então, a gente que está envolvido diretamente é muito lindo de ver, né? É muito lindo de ver. E o que tu falou do voluntariado, exatamente, é um dos pontos das minhas perguntas que eu ia falar sobre isso, porque a gente percebe... É claro que a gente vê aqui, como moradores de Belém, já esse trabalho já ao longo da BR, né? Mas, além da BR, existe esse trabalho do pessoal dos outros municípios que apoiam, que incentivam e que fazem acontecer mesmo, né? Essa caminhada. Essa é a Casa de Plácido, são os trabalhos que já são feitos, o povo chegando já está naquele momento de relaxamento. Isso é importante, né? A gente falar. São 22 pontos de apoio oficiais, né? Mas os não oficiais aí também tem uma dezenas dele aí, entendeu? Que são muito legais também, porque ajudam demais o Romeiro. Legal. Já, bora voltar a falar do cadastro, né? É importante que as pessoas se cadastrem. Vocês estipulam no ano passado quantos romeiros se cadastraram oficialmente na diretoria? Sim. Nesse site do Sírio Oficial, ano passado se cadastraram quase 11 mil pessoas, tá certo? Porém, na Casa de Plácido, ano passado, foram servidas 70 mil refeições. Porque tem muita gente que não se cadastra, assim também como tem muita gente que se alimenta, mas não é peregrino, né? Então, a gente espera ter um número mais oficial esse ano, que eu aproveito aqui para divulgar, Silvano, que esse ano a diretoria do Sírio, junto com a Secretaria de Turismo, vamos fazer um trabalho que é de entregar para o romeiro um diploma de peregrino, tá certo? Esse trabalho foi feito ano passado de forma projeto piloto, deu super certo, nós distribuímos 800 diplomas de peregrino, então ele vai funcionar assim. Nesses 22 pontos oficiais, o peregrino vai marcar com um QR Code que vai ter em cada ponto desse, tá certo? Então ele sai lá de vigia. Aonde ele vê esses pontos oficiais, ele marca com o QR Code no celular dele, faz um cadastrozinho no primeiro ponto que ele passar, e os demais ele vai só marcando o QR Code. Quando ele chegar na Basílica, vai ter um grande totem lá, né, informando que a peregrinação acabou ali. Então, no final desse percurso, ele marcou ali na Basílica, o sistema vai computar. Ele marcou 5 QR Codes, ele automaticamente vai receber um diploma de peregrino no final da Romaria. Entendeu? Então, a gente espera também que, além de dar uma lembrança para o peregrino, a gente espera contabilizar melhor esses números para a gente poder informar para a imprensa ano que vem um número mais exato de peregrinos que tem no percurso. Além do Círio de Nazaré, você me falou no começo que você começou peregrinando para Aparecida. Exato. É isso. Quando os diretores vêm aqui, eu sempre questiono eles desse crescimento que a devoção Nossa Senhora Nazaré tem ganhado a nível nacional e internacional. Essas peregrinações do interior não é uma romaria, não é considerada uma romaria, né? São demonstrações de fé, né?
Mas assim, existe a possibilidade, quem sabe futuramente, se fazer uma romaria ou não foi estudada essa possibilidade? Quando você fala que não é uma romaria porque ela não é contínua, ela não é o ano inteiro, Não é considerado oficial, como por exemplo o trelado dos carros, Círio das crianças. é porque não é, a diretoria do Círio não consegue se envolver nesse sentido, além do que dar apoio desses pontos, né? Mas ela é uma romaria pessoal, particular, né? Eu, por exemplo, no meu grupo, eu considero uma romaria, né? Eu considero a peregrinação que nós fazemos uma romaria. Mas eu entendo a tua pergunta como algo oficial do calendário do Círio, né? Não, Sim. não é. Realmente, nisso não é. Mas a gente começa a enxergar e dar essa possibilidade de acolhida maior fazendo essa estrutura de apoio que nós estamos fazendo. Entendi. Agora, quem quiser conhecer mais do projeto de vocês, tanto do projeto pessoal, né, também como esse projeto da diretoria, como é que as pessoas podem encontrar vocês? Olha, através do site do Círio Oficial, né, como eu te digo, lá tem todas as informações que o Romeiro precisa. No caso particular do meu grupo, é só entrar no Instagram, @Peregrinos de Nazaré, e lá tem uma série de informações legais sobre as peregrinações. Antes da gente terminar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas. Olha, se dê a oportunidade de um dia fazer uma peregrinação. É realmente transformador. A tua cabeça em relação à religião muda muito. Para mim, foi algo transformador. Eu me aproximei muito mais da religião quando eu comecei a peregrinar. Eu digo que é sempre, no meu caso, é uma reconexão com Deus, com Nossa Senhora de Nazaré, porque eu passo praticamente 24 horas rezando. É uma opção de vida, né? Que eu tenho junto com a minha esposa e que realmente foi transformador para mim. Então, se um dia você puder, faça uma peregrinação, que é realmente muito legal. Agora, assim, não faça por turismo, faça por propósito, faça por realmente querer dar um passo a mais na questão religiosa da sua vida. Entendi. Quer deixar uma mensagem, alguma coisa? Não. Feliz Círio 2025, vai ser um Círio realmente muito legal. Aproveite o Círio para que você possa transformar a tua vida também e fazer mudanças que realmente sirvam para você para o resto da vida, né? Reze bastante e faça com que o Círio transforme a sua vida. Ok, Paulo. Desde já agradeço, meu amigo, a sua presença Obrigado, aqui. Silvano, Parabenizo pela pelo oportunidade. trabalho maravilhoso desse. Espero um dia, quando estiver trabalhando no Círio, que a Rosana sabe que nós jornalistas não conseguimos nos desprender por conta das atividades, da nossa agenda também. Espero um dia ter essa experiência, mas desde já agradeço. Tá feito o convite para vir com a gente no nosso grupo quando você quiser e se sentir preparado. Muito obrigado, meu querido. Feliz Círio Obrigado, desde pra já, gente tá? conhecer. Prazer é todo meu. E nós encerramos esse primeiro bloco do podcast Maria Passa na Frente, falando sobre o projeto Peregrinos de Nazaré. Vamos deixar o endereço, você pode acompanhar mais desse belíssimo trabalho. E daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre a produção do manto. Vamos tentar um spoiler sobre o manto desse ano. Será que rola? É daqui a pouquinho. E neste bloco do podcast Maria Passa na Frente, vamos falar sobre o manto que veste a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Essa peça é única e muito aguardada. A estilista Letícia Nassar, há 2 anos, é responsável pela confecção dessa importante peça e ela está aqui conosco. Vamos ver se ela dá um spoiler sobre a peça desse ano. Será, Letícia? Vamos ver. Bem-vinda. Obrigada por me receber e a todos que estão nos assistindo. Que legal. Letícia, é muita responsabilidade em produzir essa peça tão simbólica para a devoção mariana. É muita responsabilidade e uma honra enorme fazer essa peça há 2 anos. Agora, como é que chega o convite até você para produzir o manto de Nossa Senhora? Geralmente o casal diretor procura a pessoa que vai produzir. Ano passado eu tive um convite surpresa, quando eu fui apresentar o Manto de Miami
O Salame, que era o atual coordenador, me convidou no mesmo dia. E esse ano eu recebi uma ligação da Rosinha, que é a atual diretora, para que eu tivesse uma conversa com eles. E lá nessa reunião eu tive o convite em fevereiro desse ano. Legal. Agora, Letícia, você tem uma caminhada cristã, é católica, né? Sim. É estilista, mas fazer uma peça de roupa é diferente de fazer o manto. Totalmente diferente. Qual é a diferença? É mais fácil fazer um vestido de noiva cheio de detalhes do que você fazer o manto de Nossa Senhora de Nazaré. O manto que veste a imagem peregrina, ele precisa chegar perto da perfeição, porque será visto por milhares de pessoas e devotos que buscam olhar naquele símbolo algo que faça significado para eles, né? Que tenha uma conexão espiritual. Ele precisa passar uma mensagem. A história, o tema do Círio precisa ser contado. O manto precisa evangelizar e precisa ser de fácil entendimento, porque é uma peça feita para o povo. Então, você contar uma história através de um desenho é muito mais difícil do que você simplesmente fazer uma veste bonita. Durante muitos anos, nós vimos mantos que eram vestes bonitas, muito bonitas, por sinal. Mantos bordados com linhas douradas, inclusive foram inspirações para que eu fizesse do ano passado. Mas nós só fomos ver mantos contando histórias mais ou menos de uma década para cá, e que se tornaram objetos de evangelização. Agora, Letícia, como é que chega para você o convite? Assim, você fez o manto de Miami, eu queria que tu falasse desse trabalho. Primeiro. Você estava lá no seu dia a dia fazendo os seus vestidos lá? Eu recebi uma ligação dizendo que haveria o Círio de Miami, mas que a imagem que seria doada para eles, que é uma réplica da peregrina, não tinha manto, porque a festa foi decidida muito em cima da hora e não dava tempo de fazer o manto. Mal eu sabia que realmente um manto oficial leva em torno de 6 a 8 meses para ficar pronto. E me deram o desafio de fazer um manto oficial em 28 dias. Deus! E aí é o que eu digo. Tu tinha noção disso? Não. Se eu já tivesse feito um manto oficial antes, talvez eu tivesse dito não. Mas a devoção falou mais alto e eu contei com a generosidade enorme do Antônio José, que é um bordador super experiente, que já bordou muitos mantos, e que embarcou nessa missão comigo com muito carinho, e trabalhamos muito, mas fizemos um manto lindo em 28 dias. No dia da apresentação do manto, a gente não sabe. Eu sempre digo que quem decide tudo sobre o Círio é ela. Ela vai encaminhando, ela vai gerenciando para que as coisas aconteçam. Então, acho que somos instrumentos. Eu digo, o manto não é feito por mim, é feito através de mim. Se nós nos abrirmos para a ação do Espírito Santo, a gente consegue entender que, às vezes, não é a nossa vontade que é feita. Às vezes, a gente insiste numa coisa e depois vai ver que não é para ser aquilo. Então, no dia da apresentação do Manto de Miami, o Salame me convidou como se fosse, sim, uma coisa muito natural, por um impulso. E eu fiquei muito surpresa, muito emocionada. Tanto que, na hora, eu cheguei a não acreditar. Tinham 2 pessoas do meu lado e eu ainda fiquei muito ansiosa, porque eu tinha recebido um convite, mas para mim estava muito bom para ser verdade, sabe? Mas era um convite oficial, nós fizemos o manto e, graças a Deus, foi um manto muito bem aceito pelo povo. Agora, de onde é que vem a inspiração? Como é que a gente começa um trabalho do manto? Você acabou de me falar que são meses. Meses. O tema do Círio é anunciado um ano antes da festa, anunciado, né? No último dia do Círio, da festa mariana, né? De toda a festa do Arraial, ele é anunciado no 15º dia. Terminou o Arraial do Círio, ele é anunciado. É a partir desse anúncio que você já é escolhida? Porque aí a gente ainda não sabe quem vai ser escolhido para ser estilista. Mais ou menos o período. Mas como fevereiro. Eu fui convidada em fevereiro desse ano. O quê? 3, 4 meses depois da apresentação? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses depois. Aí a partir daí já começa o... Como bom católico paraense, eu acho que todo católico que, quando sabe o tema do Círio, do próximo Círio, já deveria começar a se interessar sobre o tema, estudar, para viver sobre aquilo que a igreja está propondo. Porque o tema é proposto pelo arcebispo e, com certeza, por um motivo muito especial. É um tema que a gente deveria se aprofundar, um tema que ele gostaria que os católicos se aprofundassem. Então, quando o tema é anunciado, é claro que eu vou buscar saber, principalmente o tema desse ano, que é muito profundo.
logo que eu ouvi Maria, Mãe e Rainha de toda a criação, a gente não consegue organizar temporalmente como Maria é Mãe e Rainha de toda a criação se a criação veio muito antes. E esse é o questionamento de muitos católicos. Então, isso vai ser explicado no manto. Agora, como é que busca essas informações? Eu sou católico, atuante há muitos anos. A gente sabe que o Sírio, a mensagem do Sírio, o objetivo do Sírio é a evangelização. A gente vê as romarias, vê as coisas, mas acima de tudo é a evangelização. Agora, como é que evangeliza através de uma peça? O manto, por exemplo, a gente tem que olhar esteticamente, semioticamente, para entender a mensagem, né? Como é que você busca trazer para suas peças essa muita mensagem? Oração, muita oração, buscando na palavra, buscando em livros da igreja, buscando escutar os santos, os doutores, tudo que eles deixaram, todas as percepções, que às vezes têm visões diferentes do mesmo assunto. E sempre tendo um guia espiritual. Eu tenho um querido padre que todas as ideias que eu tenho, eu sempre mando para que ele me corrija. E diga, não é bem por aí, acho que o seu pensamento pode ser por outro lado, e ele vai me orientando. Como eu havia falado, eu sempre faço um texto para me guiar. Depois que eu pesquiso tudo que eu posso, eu faço um compilado num texto como se fosse um resumo dessa história. E aí, transformar essa história em imagem é que é o difícil, é a grande diferença, é você conseguir contar uma história através de uma imagem. Ano passado, a gente via no manto o Eis aqui a serva do Senhor, que foi o primeiro sim, né? Depois a gente viu todos os momentos da vida de Maria que ela passou até a entrega do seu filho na cruz, que ela perseverou até o final. Ela sabia que o entregaria e mesmo assim perseverou. Então, essa história é contada no manto visivelmente. E é algo que eu gosto muito, porque eu gosto que as pessoas olhem e entendam o que está sendo falado, porque é muito bonito você ter uma veste maravilhosamente bem bordada, mas que o povo mesmo, não consiga entender o que está sendo dito ali. E que, por exemplo, um padre possa usar a arte que está ali no manto para fazer uma liturgia. Esse é o de Miami. De Miami. Bora dar um exemplo falando desse aqui de Miami. Esse de Miami, eu recebi um pedido deles para usar essas cores, né? Azul, vermelho, que eram as cores deles. E como eu não tinha muito tempo, a gente fez uma técnica de pintar a base do manto em degradê, bordar em cristais e depois usar essas flores de tecido rebordadas. Os arabescos eram feitos com arame. Então, esse manto, o tema principal dele era o Espírito Santo se espalhando pelo mundo inteiro, alcançando outros povos. Alcançando outros povos, né? E assim, gente, em 28 dias, quem borda sabe que fazer isso foi um milagre. Até a escolha dos materiais que vai usar, Até a escolha, né? dos materiais. Esse manto eu não tive oportunidade de comprar muitas coisas fora, porque a gente não teve tempo. Eu tive que usar materiais que eu tinha no meu ateliê, que o Antônio José tinha no ateliê dele. O Marcelo da Orogema foi um super parceiro que fez os metais também em tempo recorde. Então foi assim, foi uma equipe que se dedicou a fazer uma coisa dar certo. Mas mesmo assim, ele é muito cheio de detalhes, né? Detalhes que contam muita coisa. Você explicando, a gente entende agora o Espírito Santo, entende? Espírito Santo, ela passando por todos os continentes, por todo mundo, que é nosso desejo, né? Que o Sírio alcance mais e mais e mais pessoas, que ela, Nossa Senhora, alcance mais e mais e mais pessoas. Nós estávamos entrando num país que é majoritariamente evangélico e protestante. Então, é uma alegria entrar no lugar. Por mais que nós entramos por Miami, que tem uma população latina muito grande. Sim. Mas só de ir e ver os acontecimentos que eu vi lá, de pessoas que não sabiam nem do que se tratava, mas chegava perto da peregrina, porque essa imagem só entrou no último dia, no dia do Sírio mesmo de Miami. Antes disso, a nossa peregrina foi a Miami visitar as comunidades de Kendall, que foi a comunidade que nos recebeu. E eu vi algumas pessoas que não sabiam nem do que se tratava, mas que quando chegava perto da imagem se emocionavam. Você foi para o Sírio de Miami? Eu estive lá. Que interessante. Eu fui. Essa imagem é oficial do Sírio essa lá. imagem foi a que foi doada, mas a nossa peregrina foi. Que normalmente também vai anualmente lá, né? Ela vai, eu digo assim, que ela foi para apresentar a festa dela e depois ela deixou
a imagem de Miami, que hoje ele já tem um apego grande a essa imagem. É uma comunidade brasileira, inclusive, que faz a devoção lá, né? A imagem, e isso também é muito importante falar, ela não é o objeto em si, né, que é importante para nós. É uma forma de devoção de lembrar de quem mais importa, né, que é a nossa devoção à Nossa Senhora. Então, não importa se é a imagem 1, se é a imagem 2. Nós temos imagens historicamente importantes, como a imagem original, que hoje volta à glória. Mas nós, católicos, não adoramos a imagem. Nós adoramos quem ela representa. Então, essa imagem que foi para os Estados Unidos já tem um carinho muito grande deles. Eles não trocaram o manto, eles continuam com o mesmo manto. E o Sírio só tem crescido. Então, para mim, isso não tem preço. Interessantíssimo, né? Você vê, de fato, você fazendo parte daquela fé, né? Daquela devoção, ajudando a evangelização realmente a crescer. Agora, bora falar, Letícia, do Sírio do ano passado. O manto, eu adoro. Não porque você está aqui comigo, mas é uma peça realmente muito linda. Não sei se o Vitor consegue recuperar. Modéstia à parte. Essa daqui não é a tua. É minha. É a tua? Foi do ano passado? É o atual manto. Pode me explicar um pouquinho desse trabalho? Olha, o Sírio, ele tem para mim uma memória afetiva muito grande. O Sírio faz parte da vida da minha família, dos encontros anuais das avós, né? Então eu tinha memórias muito vivas assim dos sírios que eu vivia. Eu sou de 85. Então eu vi ainda alguns mantos muito clássicos. E eu tinha vontade de fazer um manto também muito clássico. Então, você pode ver que eu usei linhas de ouro, usei técnicas espanholas de bordado. E a minha vontade era que ele remetesse a esses sírios mais antigos, que trouxesse essas memórias afetivas de quem viveu esses mantos, que eu gostava muito. Mas trazendo algo que é uma coisa que o povo espera muito, que é o brilho. Eles gostam muito de ver o manto brilhar, seja de dia ou de noite. Então, na base do manto, nós usamos... Foram mais de 300 metros de fios de ouro colocados dentro de cristais transparentes, um por um. Nós enfiávamos quilômetros de fios com os cristais e depois prendíamos ele na base do manto. Só depois disso é que entrou essas peças feitas à mão pela Dona Rosa Ventura e tinha mais de 12 cores de linha de ouro. 12 tonalidades. Agora, Letícia, tem que confiar muito no trabalho da pessoa que está com você na equipe, né? Porque existe um segredo, até de fato, é o dia 9, né? Esse ano da apresentação, não é isso? Tem que confiar muito na equipe, porque não acha. Eu não tenho memória de que foi vazado algum ano o manto. Não, o manto não foi. Então, às vezes uma informação, uma cor, alguma coisa assim, acaba escapando, mas as pessoas que estão trabalhando no manto, elas ficam tão emocionada de estar fazendo parte daquilo que não faz parte daquele momento, sabe? A gente fica numa sensação de completude, sabe? De estar fazendo parte daquilo e que não faz sentido vazar, porque nossa maior missão é agradar o povo dia 9 e olhar aqueles rostos emocionados e conhecendo o manto pela primeira vez. Então, vazar não faz sentido, né? Com certeza. Agora... são meses para construir, né, toda essa identidade. Como é que funciona o seu trabalho em parceria com a diretoria? Existe uma aprovação, no caso do cartaz, quando o diretor esteve aqui, ele falou que ele faz várias opções e aí numa votação se escolhe aquele cartaz o mais votado. Sim. O manto é assim ou não? Não. O cartaz é coordenação da mente, né, comunicação. Então, eu recebi o convite do próprio Oswaldo para desenvolver uma ideia. Sim. Sozinha, eu desenvolvi com 2 ilustradores 3 opções. E a gente, quando manda para eles, nós não sabemos qual é a opção que vai para a votação, porque eles fazem uma primeira seleção. Nós não sabemos quem são os outros artistas, convidados. Então, a gente não sabe nada, a gente só faz e manda. E aí, se o seu for escolhido, você recebe uma ligação dizendo que o seu cartaz foi escolhido e para mim foi uma grande surpresa, porque eu não sou especialista em desenho, né? O meu desenho é mais de moda, é mais artístico. Para eu desenhar um manto, eu levo tempo, porque eu preciso fazer aquele rabisco se transformar em uma arte realmente que guie o bordado, porque na verdade o desenho do manto ou de um vestido ou de qualquer coisa que seja bordada, ele é um guia, né? Um guia para que aquilo ali seja executado. E eu estava falando antes de que desenho? Da escolha do manto. Sim, da escolha. Aí eu, mandei as opções e só recebi a ligação dizendo que o meu cartaz tinha sido escolhido, meio do Luiz Paulo e do Douglas, que foi quem ilustrou e digitalizou.
Fiquei muito surpresa e muito feliz. Já a escolha do manto é totalmente diferente. É uma escolha sigilosa, é uma escolha pensada, é uma escolha refletida. Quando existem alguns nomes disponíveis, o casal entra em contato com o sacerdote, pergunta o que acha, a sua opinião. Então, o manto é uma coisa muito importante para o sírio. Muito, muito importante. Talvez um dos ícones mais importantes. E a pessoa que executa, creio eu, precisa ter essa devoção. Porque não é uma peça que está sendo bordada. É um objeto devocional, é um objeto que as pessoas colocam emoção. Quando eu recebo o manto para fazer ajustes, retoques, o manto chega carregado de energia. É como se você pudesse tocar ali na energia daquelas pessoas fazendo seus pedidos, sabe? Então, é muito importante que a pessoa que faça entenda a responsabilidade não só do seu nome, porque isso faz parte do ego, mas entenda a responsabilidade que tem de colocar amor numa peça que vai levar os pedidos de muita gente para Deus. Todo mundo quer pegar, né? Quer tocar. Todo e mundo aí quer tocar. é muito simbólico. Eu me emociono muito na apresentação do cartaz, do manto e no traslado para Nanideu. São dois momentos que eu mais me emociono. Eu também. Assim, porque a gente realmente vê a pessoa voltando a sua devoção realmente para aquilo. Eu posso te falar que esse dia eu estava em outro... Sabe, eu estava em outro astral, outra sintonia. Essa aqui é a minha filha, que aparece chorando. Sim. Na hora que a imagem entrou, eu não via mais nada, não via mais ninguém, estava em outro plano, eu só via ela. E a música que a gente escolheu para tocar, e foi uma surpresa do casal diretor, era uma música que eu escutava muito quando eu era criança, a minha mãe. E a minha mãe estava do meu lado, e eu morrendo de chorar, e a minha mãe cantando, super feliz, cantando, que é Quem é essa sombra tão bela? Então, foi assim, eu fiquei tão extasiada de emoção. A primeira coisa que aconteceu no dia seguinte, quando eu acordei, que eu liguei a TV, foi ver ela no traslado para Ananindeua, que é a minha procissão favorita. Minha também. Então, quando você vê ali que aquilo ali já não é mais seu trabalho, aquilo ali já pertence ao povo, já é ela, já é tudo sobre ela, e ela já está seguindo o caminho dela, e vê aquela devoção, aquele choro, aquelas mãos, as pessoas... Não tem nenhuma sensação para quem trabalha com criação, com moda, com bordado, qualquer um que seja a sua contribuição para aquela peça, até a costureira que fechou o fundo, que trabalhou um dia. Não tem emoção que se iguale a isso. É ver o povo realmente emocionado com o trabalho feito. Ai, que legal, que interessante. Letícia, a sua equipe ela é composta por quantas pessoas, mais ou menos? E o cartaz, queria que você explicasse para o pessoal de casa. A gente que está dentro da igreja, a gente sabe como funciona. Sim. Mas o povo tem que entender o seguinte, que tudo parte a partir do tema, da escolha do tema. E aí, a partir daí, vocês já vão começar o trabalho, claro, do cartaz, do manto e etc. O cartaz é muito diferente do manto na hora da criação da arte. Por quê? O cartaz, ele é o objeto que mais chega no estado inteiro, nas casas mais populares. Ele precisa ser bonito, né? Ele precisa que a pessoa olhe e goste, porque é muito difícil de você ter, por exemplo, homilias sobre o cartaz. O cartaz, ele é, a princípio, para divulgar a festa de Nazaré. Então, ele é uma arte mais simples. Ele é uma arte que passa uma mensagem mais simples. No cartaz, como eu te falei, o meu desenho, Deus me deu um dom de criar. E eu digo que a arte de você executar o desenho, o bordado, a costura, eu divido com meus irmãos, né? Então, eu criei a arte, eu queria muito usar esses discos que lembram Art Nouveau, que são da Art Nouveau, que lembram a nossa Belle Époque, uma Belém antiga. Você vê que eu sempre vou para o passado, né? Que eu acho muito clássico, muito bonito. E os lírios, que são a cara dela, que são de fácil entendimento, né? Então, eu coloquei isso no papel, chamei o Luiz Paulo, que desenha muito bem, que trabalha comigo. Fizemos uma primeira versão manuscrita, enviamos para o Douglas, que é o rapaz que trabalha com a digitalização. Por que a digitalização? O cartaz é impresso em diversos tamanhos, inclusive do tamanho de paredes enormes. Então, eu não posso entregar para ele uma ilustração manual, que ela não vai ter qualidade suficiente para fazer essas mídias. Então, ele vetorizou toda essa arte que foi feita à mão, pintada à mão, toda manual,
E se tornou isso. Até a letra, até a fonte, fomos nós que desenhamos. E foi escolhido pela igreja, por quem votou. Agora, Letícia, nós conversamos antes de entrar no ar em relação à escolha do tema e também por se tratar de um ano de COP30, né? Eu perguntei para os diretores o desafio em fazer um Sírio na COP30 e eles falaram que o desafio é como se faz todos os anos. COP30 é um evento que não tem relação com o Sírio. Exatamente. Você comentou comigo que recebe muitas perguntas. Por que usou o verde, né? No cartaz, no caso, né? Explica pra gente. Na verdade, assim, no cartaz, tanto quanto no cartaz, quanto eu recebo muitas perguntas. Recebo não, que as pessoas sabem que eu não vou falar, mas vejo os questionamentos. Será que vem falando da COP? Será que vem falando da Amazônia? E a gente tem que separar bem essa questão da COP e do Sírio. O Sírio vai ser o Sírio sempre, a nossa manifestação de fé católica, e a gente está lá para fazer a nossa homenagem, venerar, louvar a Mãe de Jesus. E a COP vai falar de algo que está dentro do tema, né? Ela faz parte do tema, mas ela não tem nada a ver com exatamente o tema. Vamos pensar. A gente está falando aqui de toda a criação. A COP está falando do quê? Do clima, de como nós podemos melhorar, de quais coisas podemos mudar para que haja um benefício mundial para a humanidade toda. É claro que isso vai estar inserido num tema que fala sobre criação, mas não porque é um ano de COP. O Sírio é o Sírio, independente de qualquer movimento político. Então, aqui as pessoas me perguntaram muito, eu esperava muito que fosse mais verde por causa da COP. Não, gente, a COP é a COP. O manto é de Nossa Senhora, o cartaz é de Nossa Senhora, não é da COP. Agora, será que tem alguma coisa de verde? Olha, o manto fala sobre Maria sendo mãe e rainha de toda a criação, né? Então, eu convido todos a procurarem o caderno de peregrinações, onde tem textos belíssimos, reflexões dos nossos sacerdotes, dos diretores, e que vai guiar o nosso coração a se preparar para essa festa, né? Para receber todas as homilias e explicações que a gente vai ouvir nos festejos do Sírio, para que a gente consiga participar dele de uma forma realmente plena, para que entenda melhor um tema que é tão profundo. Agora já é dia 9, a apresentação do manto. Como é que está o trabalho? O trabalho está pronto. Já está pronto? O manto está pronto. Meu Deus, está guardando 7 chaves. Está dado 7 chaves, com 7 camadas de proteção. Você já passa para a diretoria ou fica com você? Não, Como é que funciona? na diretoria vai. Quando eu digo que está pronto, a diretoria vai. Na verdade, eu recebo a bênção inexplicável de receber a peregrina na minha casa para provar, porque o meu ateliê fica na minha casa. Ela vai, prova a roupa dela. Que legal. Prova a roupa dela, vê se está da altura certa, do comprimento certo, da largura certa. É uma emoção inexplicável. E aí, nesse momento, é que os diretores veem o manto acabado, finalizado, com todas as peças. E é sempre uma emoção. Eu digo que tem alguns momentos assim muito marcantes. Um é tirar o manto do bastidor, que a gente borda ele plano num bastidor de madeira. Quando você recorta, que você dobra aquele cone, que ele vira realmente um manto, a emoção que você sente de ver que ele realmente se tornou uma veste é inexplicável. É o segundo ano que eu vivo isso e eu te digo que é impossível não se emocionar. A equipe toda se emociona. Você me perguntou quem faz parte da minha equipe? Eu que coordeno a equipe e eu tenho 2 bordadores e uma assistente geral, que é quem resolve tudo pra gente. Que a gente não sai dali do bordado, né? A gente fica de 3 da tarde até 8, 9 horas da noite trabalhando só no bordado. Então, a equipe é bem enxuta justamente pelo que você me perguntou. Manter o sigilo, ter as pessoas confiáveis. E esse ano, principalmente, eu escolhi pessoas que conseguiram executar um trabalho que eu já queria fazer há algum tempo e não tinha conseguido. Eram técnicas que eu tinha aprendido fora, mas ainda não tinha conseguido executar. E agora a gente conseguiu. Ai, que legal. Eu vi a sua filha ali no vídeo, muito emocionada. Muito. Sua mãe também, ela trabalha com moda? Isso A minha também, mãe, né? sim, na verdade, eu comecei a minha vida de moda junto com a minha mãe. A minha mãe, ela é advogada, mas amava a costura. E ela via uma forma de cuidar dos filhos, costurando para os filhos, principalmente para mim, que era a menor. Então, eu cresci do lado de uma máquina e vendo a minha mãe
vendo na costura uma forma de amor, que era minha mãe costurando para mim as minhas roupas. Então eu aprendi a modelar com ela, aprendi a cortar com ela, aprendi tudo que eu sei de costura. A base do amor pela moda foi com a minha mãe. Em 2007 nós criamos a empresa de biquínis, onde eu desenhava, criava estampas, modelava, vendia, fazia tudo ali. Ali eu aprendi de comércio, foi ali logo depois de me formar em administração, que foi a minha primeira formação. E comecei a entrar nesse mundo da moda e principalmente da criação, que foram as estampas. Eu fazia coleções de estampas para cada temporada. E depois que eu saí do biquíni, em 2015, foi quando começou o ateliê de moda festa. E a minha mãe continuou com o biquíni até hoje. Como o mundo dá volta, né? Do biquíni ao manto. Do biquíni ao manto. Mas e aí, a sua filha já tá vendo? Acho que ela vai seguir essa área. Tá emocionadíssima. A minha filha, ela desenha muito bem. Ai, que legal. Muito, mas assim, muito bem. Mas ela ainda não sabe. É muito novinha, tem 15 anos, né? Ainda não sabe o que ela quer. Mas provavelmente, pelo menos a devoção à Nossa Senhora. Super devota, super devota. Faz tudo, participa de tudo da igreja. Às vezes, um domingo... Ai, filha, tô tão cansada, não quero ir à missa. Não, mãe, vamos à missa. E realmente o dia é outro. E às vezes ela me ensina muita coisa. Que legal, Letícia. Para ano que vem, tem alguma expectativa de repente escolher você? Tá preparada para essa? Eu digo que eu tô pronta para servir quantos anos da minha vida forem possíveis. E se um ano eu não servir fazendo manto, eu vou servir fazendo qualquer outra coisa. Porque servir é uma coisa que preenche a gente de uma forma... Se você conversar com qualquer diretor que está ali há muitos anos, ele vai te falar a mesma coisa. Não interessa como, basta servir. É como nós jornalistas, todos os anos para a gente, o mês de outubro é importantíssimo. É o nosso maior trabalho, nossa maior vontade. Do estagiário ao diretor, todo mundo quer trabalhar no Círio. Imagino para vocês que estão trabalhando diretamente, né? É maravilhoso. Se eu pudesse fazer 10 mantos, eu viveria 10 anos da minha vida fazendo isso. Eu abri mão de trabalhar para fazer o manto. Não me arrependo nem um pouco. Abri mão de 90% da minha agenda. E abriria por mais 10 anos, porque é uma alegria enorme. Para mim, que sou devota, apaixonada por Maria, trabalhar no manto é algo que me faz uma pessoa melhor, é algo que faz enxergar o mundo de uma forma melhor, me aprofundo mais na minha espiritualidade. E faço tudo... Tem muitas outras coisas que a gente faz que não está diretamente ligada àquela função que foi lhe dada. Um diretor de evangelização, por exemplo, pode fazer parte, pode estar resolvendo um problema da Berlinda, um problema de flores, um problema... E a gente vai ajudando o Círio do jeito que pode. Então, eu estou ali no manto, mas eu estou ouvindo que alguém está precisando de alguma coisa, ou alguém está precisando de ajuda, a gente vai, ajuda, participa, opina... E aí a gente vai se envolvendo cada vez mais com as coisas de Nossa Senhora, com as coisas do Círio, e isso vira uma coisa que preenche, sabe? Porque você está ali fazendo a festa acontecer e fazendo uma coisa que é muito importante para o povo. Ai, que legal, Letícia. A gente está quase terminando, uma pena, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Não só para o dia 9, que vai ser a apresentação, mas para entender a importância do manto. Vai ser o manto que vai vestir ela nas peregrinações. Sim, até ano que vem. Até ano que vem. É um manto que veste... O Círio começa dia 9. Na verdade, tem a abertura do Círio um dia antes. Dia 9 é a primeira celebração, vamos dizer assim. Quando a gente conhece a nova veste dela. É uma noite muito emocionante. Convido a todos que puderem ir. Esse ano teremos muitas novidades. Muitas novidades. Não só no manto, mas em todo o contexto da celebração. Quem não puder ir, eu convido a assistir pelo YouTube, nos canais da Basílica. Vai ser uma noite lindíssima. Acredito que vai ser um Círio belíssimo. Nós temos um tema muito profundo. As homilias e reflexões dos nossos sacerdotes têm sido enriquecedoras. E eu convido de verdade cada um católico paraense a se aprofundar nesse tema, que é muito rico para nós. Letícia, minha querida, muito obrigada, tá? Pela sua presença. Eu a parabenizo pelo seu trabalho, pela sua devoção. Espero você lá dia 9. Vamos estar lá. Vamos estar transmitindo, inclusive, pelo SBT, toda a nossa cobertura. A gente agradece muito e nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada.
E reitero o convite da Letícia. O SBT vai cobrir a apresentação do manto, o traslado para Ananindeua, toda a cobertura do Círio Nazaré 2025. E a gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast Maria Passa na Frente. Eu agradeço a nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe técnica, a nossa equipe de marketing por todo o apoio. E lembro a você que na próxima quarta-feira a gente tem um novo encontro marcado aqui no canal oficial do SBT Pará no YouTube. Não deixe de assistir os episódios já gravados e assinar o nosso canal e dar o joinha e ficar por dentro de toda a programação do Círio de Nazaré 2025. A gente se vê em um próximo episódio. Até lá!